Se você já assistiu Harry Potter, você sabe que a trama do primeiro filme gira em torno da tentativa de proteger a Pedra Filosofal das garras do Voldemort. E isso porque, segundo a narrativa, essa pedra poderia confeccionar um elixir que o traria de volta à vida e o tornaria imortal. E essa narrativa é embasada em uma antiga lenda da Idade Média que consistia em uma substância muito almejada pelos alquimistas que, além de produzir o elixir da vida, tinha a capacidade de transformar qualquer material em ouro. Mas apesar disso ser uma lenda, vocês sabiam que de fato existe um meio para a gente transformar um elemento em outro? A pedra filosofal da atualidade se chama acelerador de partículas. O mecanismo que a gente tem para transformar um elemento em outro consiste na gente mudar a configuração do núcleo do átomo do elemento. E a gente consegue fazer isso por meio do acelerador de partículas. Um acelerador permite a gente modificar a estrutura atômica dos elementos ao colidir partículas eletricamente carregadas em altas velocidades contra o núcleo desses elementos. De maneira muito semelhante, a gente também consegue fazer a mesma coisa com reatores nucleares, mas ao invés de a gente colidir partículas aceleradas, a gente colide nêutrons. Então, o acelerador vai jogar essas partículas contra o núcleo desses átomos e isso vai gerar uma mudança que obriga o elemento a se reorganizar e ele acaba se transformando em outra coisa. Só que o problema é que os elementos resultantes desse processo de reconfiguração costumam ser radioativos. Isso por quê? Porque essa reconfiguração geralmente resulta numa instabilidade do núcleo. E como a gente bem sabe, a radioatividade é justamente isso, né? Um núcleo que está instável e emite radiação para se estabilizar. Inclusive, essa é uma das maneiras que nós temos atualmente para produzir elemento radioativo que a gente usa na sociedade. E será que daria para a gente produzir ouro realmente? Daria sim, inclusive isso já foi feito em 1980 lá nos Estados Unidos, onde eles bombardearam o bismuto e tiveram como resultado o ouro. Só que o problema é que fazer esse processo é tão caro que é mais barato você ir lá e comprar o ouro direto. Mas curiosamente, a gente pode pegar o ouro estável e bombardear o núcleo dele com essas partículas e forçar essa transmutação, transformando ele em ouro radioativo, que é muito utilizado em tratamentos de câncer chamados de braquiterapia. Que coisa, né?